minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai. Eu sou André Roncalha, junto comigo, Paulo Gala, Elias Jabur e Wallace Moreira, sempre trazendo para você uma visão diferenciada dos eventos da semana, baseados na nossa ideia de um desenvolvimento nacional soberano. Essa semana nós tivemos muitos eventos, esse programa aqui tem tudo para ser muito quente, e nós vamos além dos temas calientes. A gente vai ter realeza da heterodoxia aqui presente com a gente. Ele vai odiar que eu chamei de realeza, mas tudo bem, que é o nosso querido professor, mestre em inspiração, Luiz Gonzaga de Melo Beluso, vai estar com a gente aqui na segunda parte do programa para a gente discutir todo esse tema importante com repercussões gigantescas no mundo inteiro, exceto no Brasil, porque aqui a gente é diferente. Então, o Bidenomics está mudando, né, todo o paradigma de política econômica, parece afetar o mundo inteiro, menos nós que aparentemente somos vacinados contra qualquer forma de transformação produtiva que incorpore, inclusive, né, a parte mais pobre da sociedade e as partes menos favorecidas. Então, a pergunta que a gente vai ter aqui como eixo central do nosso programa é o Bidenomics nos trópicos. E a gente já viu que dois Marcos discordam. Marcos Lisboa e o Marcos Mendes publicaram, né, hoje 2 artigos dizendo que, assim, para eles funciona, mas para a gente não funciona muito, lá pode, aqui não. Então, o Brasil é aquele estranho caso econômico em que a gente só pode fazer o que os países bem-sucedidos não fizeram. O que eles fizeram, a gente não pode fazer. A gente tem que copiar as instituições dos países ricos, mas sem se inspirar em como eles chegaram nessas instituições. Soa um pouco como eu vi essa semana um econo-coaching, né? Então, basta se comportar como um campeão para ser um campeão. É tudo uma questão, como eu já disse, de mindset, não é mesmo, meus amigos? Então, nós temos aqui, né, vários temas para a gente discutir, cúpula de líderes sobre o clima, em que o Bolsonaro vendeu um Brasil assim que está fantástico do ponto de vista ambiental. No dia seguinte, ele falou, para quê? Colocar dinheiro no meio ambiente, tirou mais dinheiro do orçamento, tirou dinheiro de vários lugares, né, cerca de 20 bilhões de reais aí para poder acomodar o toma lá da cá junto com o Centrão. E isso tem levado o Brasil a uma situação de shutdown. Para quem não conhece esse termo, é algo que é usado, é um termo usado nos Estados Unidos para quando o governo, por conta de uma paralisação no processo orçamentário, de aprovação do orçamento, ele tem que, então, paralisar as atividades do governo. E essa semana, quem começou a ser colocado na berlinda foi aquela coisa irrelevante, se você quer entender o que é o Brasil, que é o censo do IBGE. Para o Bolsonaro, o censo do IBGE é algo que a gente pode fazer de vez em quando, 2022, 2023, não é muito relevante, e o censo já está na berlinda, e isso é muito preocupante. A gente também vai discutir este e outros temas aqui. E antes de passar a bola aqui para os nossos queridos, grandes, brilhantes intelectuais, eu queria só deixar registrado, de pronto, as perseguições que o governo Bolsonaro vem fazendo a certos servidores públicos, que nós, inclusive, já trouxemos aqui para conversar. O primeiro deles é o Arthur Koblitz, que veio aqui há algumas semanas. Ele é o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, e ele está sendo impedido de assumir o seu posto no conselho da direção do BNDES, porque a diretoria diz que tem irregularidades, muito embora ele tenha sido eleito com 73% dos votos da associação. Então, isso está paralisado. É importante que a gente fale, que a gente replique essa notícia para que haja pressão para que ele possa receber, de fato, o seu assento, né, no conselho do banco, e possa, com isso, fazer as críticas que ele, como um servidor do banco, tem todo o direito de fazer para que o banco não sofra o desmonte total que já vem sofrendo. Além disso, a extinção da CEITEC recebeu um parecer, na verdade, um questionamento, um novo questionamento por parte do Ministério Público, depois que o Júlio Leão deu uma entrevista para o nosso querido Fausto Oliveira na Revolução Industrial Brasileira. Então, o MP soltou essa nota, parece que essa ação, não sei, que é uma liminar de suspender o processo. Na segunda-feira, a gente vai acompanhando o que está acontecendo. Dentre os elementos que o MP apontou foi exatamente a perseguição que o Júlio Leão vem sofrendo. Júlio Leão, que é um funcionário da CEITEC e que vem de maneira bastante enfática se opondo à extinção da CEITEC.
E, por fim, a gente teve a PF intimando Guilherme Boulos a dar explicações sobre um tweet em que ele teceu críticas ao Bolsonaro, né, porque não pode mais tecer crítica ao Bolsonaro. Mas o presidente hoje tirou foto com um cartaz escrito CPF cancelado, que para quem conhece gíria de grupo de extermínio e de grupos de policiais militares comprometidos com a redução rápida da criminalidade de formas nem sempre tão dentro da lei, o presidente tirou uma foto com uma série de políticos e partes da sua equipe, inclusive alguns muito católicos e protestantes, de marca pelo menos na fachada, sorrindo com essa frase, no estado, na cidade que mais sofreu na pandemia. Então, para começar já com esse espírito elevado, 387 mil mortes e o presidente fazendo piada com o CPF cancelado. Para eu não continuar aqui e ficar mais depressivo do que eu estou, vou passar a bola para a nossa querida bancada. Vou começar com o Paulo Gala. Faz tempo que o Paulo Gala não começa falando. Então hoje, Paulo, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com todos vocês, o Wallace, Elias, todos que nos ouvem. Antes de mais nada, registrar o ataque que o Wallace sofreu da conta dele do Twitter, dos hackers neoliberais ou austríacos hayekianos, que ficam nos atacando. Então, quem puder seguir ele na conta nova, já é @Wallace Moreira mesmo, Wallace? Então já deixo o registro aqui. Fala depois para a turma poder te seguir, porque eu já fui atacado e é dureza, porque os caras são covardes e tal. Mas vamos lá, o tema de hoje, do Bidenomics, é um tema da maior relevância para a gente. Eu estava recapitulando aqui nos programas, acho que nos últimos 3 programas ou 4 a gente vem falando disso, da morte do consenso de Washington, inclusive com o próprio John Wilson, que morreu de fato, a gente registrou aqui, que apesar dos pesares era um cara brilhante, mas eu acho que tem um movimento interessante agora, que é de como essas ideias chegam ao Brasil, Vai ser legal ter o Beluso, nosso professor Beluso, hoje para discutir aqui com a gente como essas ideias estão chegando no mundo e como elas chegam ao Brasil, e chegam ao Brasil de maneira sempre quase em forma de piada, A reação dos nossos economistas liberais é quase de stand-up comedy, Mas eu já comento isso. Antes de mais nada, acho que vale recapitular um pouco o que nos trouxe aqui, Em outro programa eu comentei da ideia dos 3 cavaleiros do Apocalipse que mataram o neoliberalismo, Se vocês se lembrarem, eu dizia que, na minha visão, esses 3 cavaleiros do Apocalipse são a crise de 2008, a ascensão da China e a pandemia do Covid. Foram 3 golpes mortais nas ideias neoliberais que fizeram com que, inclusive, elas ganhassem corpo e terreno na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, a gente sabe que o desenvolvimento europeu e americano sempre se deveu a ideias desenvolvimentistas, de combinação de Estado e mercado, como a gente vê na Ásia e na China hoje em dia. Claro que com suas variantes, mas foram essas ideias que tornaram os Estados Unidos rico, a Inglaterra rica, a França rica, só que eles tinham meio que esquecido disso e entraram numa onda neoliberal com a Thatcher e com o Reagan, e agora, passados 20, 30 anos, eles descobriram que foi uma curva completamente errada que eles tomaram e estão apanhando da Ásia, Por isso que o cavaleiro do Apocalipse, aqui representado pelo Elias, que é a China, é fundamental, porque isso obrigou o Ocidente a rever suas políticas, Então, o Bidenomics, a gente brincou que o Bidenomics ressuscitou o Keynes, E acabou com o velho consenso de Washington, e agora muita gente tem chamado de um novo consenso de Washington, mas nada mais é do que o velho New Deal, O Bidenomics nada mais é do que o velho New Deal, e é a resposta que o mundo rico está dando a esses 3 cavaleiros do Apocalipse, que estão virando a chave de ideias neoliberais para ideias desenvolvimentistas, na falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa palavra. Então esse é um movimento que a gente vê no mundo, que a gente vê na Ásia. E uma coisa interessante é que, primeiro, os nossos ortodoxos liberais ficaram meio torcendo o nariz, não veja bem, não é isso e tal. Quando o mundo inteiro abraçou essas ideias, os nossos ortodoxos liberais falaram, bom, agora acho que não dá mais para dizer que nada mudou, Quando toda a Ásia vem praticando, toda a Europa, todo os Estados Unidos mudou para esse registro, eles resolveram reconhecer que essas ideias têm algum valor, ou talvez tenham alguma relevância. E aí, a absorção dessas ideias aqui no Brasil é engraçada, porque tem um grupo de economistas mais ortodoxos e liberais que estão falando, nossa, tá todo mundo fazendo tudo errado. A Ásia está fazendo tudo errado, os Estados Unidos estão fazendo tudo errado, a Europa está fazendo tudo errado. Eles estão fazendo igual a Dilma fez, vai dar tudo errado. Essa é uma primeira leitura, assim, de que realmente o mundo inteiro está errado e eles estão certos. Agora, a segunda crítica eu acho mais hilária, porque
me faz lembrar, Wallace, da leitura que os economistas mais ortodoxos e a própria Ásia e a própria Banco Mundial fazia da Ásia, do sucesso asiático, né? Porque, num primeiro momento, eles vieram com aquela pataquada de que a Ásia foi liberal, que foi o liberalismo que desenvolveu a Coreia do Sul, que foram as medidas liberais de Taiwan, foi a China abraçando o liberalismo que desenvolveu, que é uma coisa ridícula, assim, um completo ignorante, como diria Alice Hamsden. O conhecimento desses caras de desenvolvimento asiático é uma nota de pé de página mal escrita ainda, completamente inútil, se tanto, né? Só que, obviamente, que eles ficaram obrigados a estudar aquilo melhor. Então, há um relatório do Banco Mundial de 1993, conhecido como The East Asian Miracle, em que o Banco Mundial faz aí sim um estudo um pouco mais decente do fenômeno da Ásia. E aí ele fala, não, puxa, a gente reparou que Taiwan criou o Instituto de Pesquisa Industrial de Taiwan, que fomentou mais de 400 empresas, que é totalmente público. A gente reparou que o General Park fez os campeões nacionais coreanos. A gente conseguiu até descobrir que tinha banco público na Coreia e que a China tinha planos quinquenais. Quer dizer, a China nem aparece muito ali, né? Bom, naquele ridículo que a gente já conhece do Banco Mundial, só que eu estou destacando isso para falar o seguinte, aí eles deram o próximo passo. Qual foi o próximo passo deles? Falaram, bom, é verdade que a Ásia fez isso, e vamos ter que admitir, né, que foram essas políticas que desenvolveram a Ásia. Mas vocês da África e da América Latina, pelo amor de Deus, não tentem fazer isso em casa. Sabe quando você vê aquela brincadeira do mágico, que cospe fogo, faz o malabarismo, ele termina a coisa falando, don't try this at home. Não tentem fazer isso em casa, porque vocês vão se queimar e tal. Então, a conclusão do Banco Mundial na época falou, olha, não, realmente os asiáticos fizeram, mas é porque eles são caras sobrenaturais, eles têm uma burocracia muito competente, são caras incorruptíveis, não gostam de consumir, só sabem poupar. Então, como eles são esses seres de outro planeta, lá a política industrial deu certo, porque eles são seres de outro planeta, né? Mas vocês da América Latina, não tentem fazer isso. Vocês do Brasil, da África, pelo amor de Deus, sigam o consenso de Washington. Essa é a conclusão do East Asian Miracle, que é o relatório do Banco Mundial de 1993, que é patético, assim. É patético, eu recomendo que vocês venham, que vocês leiam esse relatório. Mas por que eu digo isso? Porque hoje a reação dos nossos economistas ortodoxos liberais é exatamente a mesma coisa, né? Do segundo grupo. Falar, não, realmente, o Bidenomics, eu percebi, tem ali política industrial, tem política de desenvolvimento tecnológico, eles vão botar dinheiro para fazer semicondutores, a Intel vai fazer reshoring, vai construir fábrica nos Estados Unidos. Puta, que legal esse Bidenomics, hein? Legal essas ideias. Mas não tentem isso no Brasil, pelo amor de Deus. Don't try this at home. Você vai se queimar. Meu Deus do céu, isso é coisa para adulto fazer, não para gente aqui que é criança e tal, né? Então fica essa loucura, né, que o André falou no começo agora, que é o seguinte, o Bidenomics serve para a Malásia, serve para a China, serve para Taiwan, para a Coreia, para a Alemanha, para a Inglaterra, só não serve para o Brasil. Né? Para o Brasil, nós temos que aplicar o teto do gasto, que é isso daí que vai realmente nos desenvolver. É só a gente ter um pouco mais de paciência, passaram 5 anos, mas calma. Né? A destruição do governo do PT foi tão gigantesca que a gente vai precisar de 25 anos de teto do gasto para aí finalmente a gente conseguir se desenvolver. Né? Então eu queria só destacar como chega isso no Brasil, depois a gente vai, obviamente, conversar com o Beluso, mas destacar que as leituras são duas, né? Do tipo, puto, o mundo inteiro está fazendo tudo errado, né? China, Estados Unidos, França, Europa, eles não sabem o que fazem. Nós aqui, economistas ortodoxos liberais do Brasil, que realmente conhecemos economia, a gente sabe o que deve ser feito. Essa é a primeira reação. E a segunda reação, não, calma. No Brasil não pode fazer nada disso. O Brasil só pode fazer teto do gasto e se tentar fazer qualquer coisa vai se queimar, vai dar tudo errado. Né? Então, eu queria dar o boa noite a todos aqui com essas ideias sobre o Bidenomics chegando no Brasil. Excelente, Paulo. Eu vou passar para o Elias, porque ele está mal se aguentando ali para poder falar, porque ele vê a experiência de país que dá errado, que faz tudo errado, então ele quer falar um pouquinho para poder aprender um pouco com os nossos economistas liberais. Vai lá, Elias Jabbour. Não, o país que dá errado é o seguinte, um país que dá errado é a China, e a China tem 96 conglomerados na empresa, está conglomerado, é uma empresa e as ancilares ao redor dela, né? A China tem 96 conglomerados empresariais estatais sob o controle da SASAC, e teve uma notícia essa semana aí que a tal, sabe, que é uma loucura, né? Essas empresas todas combinadas tiveram um lucro em reais de 348,8 bilhões de reais. Não, tá errado isso aí. Tá errado, não é possível isso aí, Elias. Não pode empresa estatal não pode dar lucro, cara. Isso aí isso é dado fajutado do governo chinês, cara. Isso é picaretagem. Aqui.
Não, mas é uma coisa impressionante, porque eu, quando comecei a estudar a China, há 25 anos atrás, segundo o Paulo, eu estudo a China desde quando era criança, né? Mas enfim, né? Não está longe da verdade. Eu só escutava esse papo de estatais ineficientes, bancos que vão quebrar, províncias endividadas e tal. E, de repente, os caras, eles se recuperam economicamente em meio à pandemia, e em meio à pandemia, as empresas estatais deles, né, ou seja, as ineficientes, as que Estado, essa coisa toda, eles tiveram um lucro aí de 348,8 bilhões de reais em 3 meses. É real ou dólar? Seja, hã? Real ou dólar? Reais, eu fiz a conversão em reais. Em dólares dá algo de 50 bilhões de dólares, vamos dizer assim, né? Isso é o lucro, triplicaram o lucro em relação ao ano passado, ao mesmo período. Mas o que está acontecendo na China, que aliás eu escrevi isso com o Beluso na Carta Capital, né? É que está aumentando a participação do Estado, ou seja, o Estado está comprando cada vez mais ações, ativos privados. Então, a China, nos últimos 5 anos, a participação do Estado no setor privado saiu de 5% para 20% das ações. Então, o Estado também está tendo acesso ao filé mignon do setor privado na China. Fora o fato de ter que ter um CEO do Partido Comunista, que é uma outra loucura, né? Ou seja, obrigado na China, pessoal, não é mentira não, tá? Obrigado na China, as grandes empresas privadas têm um CEO que é do Partido Comunista. Isso significa que é o Estado interferindo diretamente em decisões privadas de investimento. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que é uma notícia de um país que dá errado, né, que é a China. Agora, outra notícia que eu acho que é interessantíssima para quem curte muito essa questão de enfrentamento à pobreza e tal, é que existe uma tendência na China que eu venho estudado nos últimos anos, que é essa tendência da agricultura se transformar em um ramo da indústria, vamos dizer assim, ou seja, a indústria, a indústria e a agricultura são dois setores que formam a divisão social do trabalho, e durante o processo de desenvolvimento, a agricultura vai se transformando em parte da indústria. E a China tem guiado esse movimento, ou seja, da transformação da pequena propriedade em grande propriedade mecanizada, com alta composição orgânica de capital, e eles vão agora, em reais também, investir nos condados mais pobres do país, 130 bilhões de reais para o desenvolvimento de agroindústrias, né? Agregado a programas de alívio de pobreza e revitalização rural. Para vocês terem uma ideia, a China já tem hoje 2,24 milhões de cooperativas camponesas e mais de 300 mil agroindústrias e municípios que antes eram empobrecidos. Ou seja, isso é o Estado encaminhando, vamos dizer assim, um tipo de desenvolvimento, ou seja, transformando a indústria em um ramo da indústria, justamente nas áreas mais pobres do país, né? Isso vai ao encontro de uma outra notícia, que é puramente geopolítica, que é a diminuição em 40% das importações chinesas da Austrália. Ou seja, a Austrália ela tem uma hostilidade aberta à China, né? Então, a China faz 2 movimentos. Um, aumenta a produtividade interna do trabalho na agricultura, a partir desse tipo de iniciativa, que isso é espraiado no país inteiro, em vários níveis. E não é somente nesse nível, também tem a questão da China ter quebrado o oligopólio que envolvia a Monsanto, a Cargill e a Bunge. Eles compraram a Syngenta, não foi? A Syngenta, isso. Gigantesca de agro. Isso significa a socialização de insumos agrícolas no país, vamos dizer assim, né? Hoje, na China, o acesso a insumo agrícola da Syngenta é 7,8 vezes mais barato do que o de um produtor brasileiro a insumos da Cargill, da Bunge, etc, né? Tem gente que acha que não tem agricultura na China, Elias. É bom você falar isso, porque a China está entre os 3 ou 4 maiores produtores de soja do mundo, né? Tem muita gente que acha que não tem agricultura na China, né? O Xinjiang, por exemplo, só para dar uma ideia sobre essa questão da agricultura na China, o Xinjiang, nos últimos 10 anos, ele se transformou é deserto, tá? E estão produzindo hortaliça no deserto. E eles desviaram a Califórnia do mercado japonês, o Xinjiang, que falam que é trabalho escravo e tal, mas, por exemplo, que a grande produção do Xinjiang é algodão, né? E é onde tem denúncia de trabalho escravo, só que 98% do trabalho no algodão do Xinjiang é feito por máquina, né? Ou seja, mais uma dessas maluquices que a BBC inventa e tal. Enfim, são essas as notícias da China que eu acho relevantes, que essas estatais estão sempre erradas e tal.
e a notícia do combate à pobreza em outro patamar no interior do país, né? Ou seja, é um país completamente equivocado. Vamos voltar a falar de Brasil, que é onde dá certo. Elias, por favor, não traga mais esses exemplos, tá? Isso atrapalha aqui a conversa. Wallace Moreira, você que foi perseguido pelos ANCAPs essa semana, perdeu a sua conta no Twitter. Pessoal, vão lá de novo, sigam o Wallace no Twitter. Ele estava bombando, emplacando vários tweets com 6 mil, 10 mil curtidas. Então começou a incomodar demais, porque ele tem esse jeitinho manso, né, de fazer críticas. Então o pessoal fica irritado, porque é muita ternura, né, Wallace? É muita ternura, o pessoal não aceita. Então, querido, seja bem-vindo. Passa aí, faça o seu desabafo e comente também os seus temas. Eu, sinceramente, assim, cara, eu já... Eu fiquei muito sem reação, assim, eu não esperava que isso acontecesse, né? O ano passado, quando aconteceu com o Paulo, né, eu lembro muito bem, o Paulo gravou um vídeo falando que na época queimavam livros, né, para não disseminar ideias, e agora um dos mecanismos de você calar as pessoas, muitas vezes, é você hackear contas, né, limitar o espaço. Por exemplo, a grande imprensa no Brasil é um grande instrumento de limitar o espaço da pluralidade do pensamento de ideias, né? Vocês não veem economistas heterodoxos, né, em geral, escrevendo nas colunas ou participando do noticiário. Geralmente são economistas que pensam da mesma forma. As redes sociais é um instrumento que nós usamos para disseminar um pensamento alternativo, né? Eu, particularmente, tinha muita resistência de usar, e vocês mesmos sabem, eu já declarei isso publicamente, né? Vocês me estimularam, né? Outros amigos, Gestieiro, Felipe, vários amigos que nós temos em comum. E aí eu passei a usar, e eu tenho meu perfil, minha característica, cara. Eu não fico me escondendo atrás de nada. O que eu tiver que falar, eu falo, entendeu? Eu falo como eu sou no mundo real, eu sou ali. Então, todas as críticas que eu faço, eu coloco nome, inclusive. Tanto as pessoas, como as críticas que eu quero fazer. E vou continuar fazendo isso, tá? Então, assim, para aqueles que... Eu não faço ideia qual foi o motivo, qual a razão e quem foi. Mas não vai me calar, cara. Eu vou continuar usando, entendeu? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia e vou intensificar mais ainda agora, entendeu? Então, assim, é um momento de resistência, como também de manter a postura crítica, né? Eu usei as redes sociais para isso e vou continuar usando para isso, para manter e mostrar, cara, que ao contrário do que está acontecendo hoje, e já entrando na temática, né, existe alternativa de pensamento econômico. E o que eu acho que está acontecendo, né, no Brasil, em relação à mudança de conjuntura, eu acho que essa mudança de conjuntura não é de agora, né? Desde a crise de 2008, vários países já vinham observando a necessidade de se implementar políticas mais intervencionistas e necessárias para se promover o crescimento, né? As políticas que foram propostas, a agenda desde os anos 80, com a crise de Bretton Woods, né, com a crise ali dos anos 70, com a ascensão das ideias do consenso de Washington, essa agenda ela não promove crescimento econômico. Eu desafio qualquer economista que hoje está dizendo que não pode ser possível implementar essa agenda no Brasil, a mostrar por que, então, o Brasil não cresceu até agora. Porque, como dizia o Wilson Cano, desde os anos... A nossa crise não é de agora, a nossa crise é de mais de 30 anos. Né? O momento que nós tivemos um crescimento maior foi justamente quando nós flexibilizamos essa agenda. Então, a pergunta que eu coloco para aqueles que defendem a continuidade dessa agenda é: então, por que o Brasil não cresceu até agora? A resposta vai ser sempre a mesma. É porque não fez as reformas necessárias, ou quando fez, não fez o suficiente. Sempre é isso. Né? Eles sempre criticam, dizendo que nós não usamos da racionalidade para apresentar uma proposta alternativa. E qual é a racionalidade nessa proposta alternativa que eles ou vocês apresentam? As reformas? Mais reformas? Mais cortes de gastos, tirar mais a sociedade do orçamento público, porque é isso que o teto de gastos faz, é isso que a reforma trabalhista faz, é isso que a reforma da Previdência faz, a autonomia do Banco Central. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas agora o presidente do Banco Central foi nomeado, então o próximo presidente que ganhar a eleição, se não for o Bolsonaro no próximo ano, terá um presidente do Banco Central lá já, que pode estar completamente deslocado de uma agenda econômica que ganhou a eleição. Né? Então, a gente está falando de fatos empíricos e históricos. E você pode manipular o modelo que você quiser para explicar, mas essa agenda, o fato é que, historicamente, desde o início dos anos 90, o Brasil está afundando, a América Latina está afundando com essa agenda. E, enquanto isso,
Os países asiáticos, eles voaram. Os países asiáticos estão na fronteira tecnológica, e o próprio Fundo Monetário Internacional, por isso que eu estou falando que esse reconhecimento não vem de agora. O problema é que, primeiro, existe um complexo de vira-lata muito grande nesses economistas no Brasil, de achar bonito tudo que se faz lá fora e aqui dentro não. Todos eles, né? Inclusive citam até autores heterodoxos, como, por exemplo, o Danny Roderick. Acha lindo os escritos do Danny Roderick. Acha lindo citar o Danny Roderick nas suas colunas. Mas, ao mesmo tempo, eu ou distorce de forma desonesta, ou não entendeu o que o Danny Roderick escreve. Porque o próprio Danny Roderick é um dos maiores defensores de mostrar que a Ásia seguiu uma outra agenda, né? E o próprio Fundo Monetário Internacional vai reconhecendo. O que o Biden está reconhecendo hoje, né, é o que o Trump, de uma outra forma, reconheceu, que era necessário fortalecer cadeias produtivas internas. É que o Japão também está revendo a sua política para se defender mais, é o que a Coreia está fazendo. Todos os países, eles estão tomando agora à frente de puxar o investimento público para alavancar o investimento em inovação. A perspectiva do que o Paulo falou lá no início, do New Deal, a diferença é que agora, esse New Deal está extremamente associado a um potencial de inovação brutal por causa da nova fronteira tecnológica. Não se pode mais pensar a política industrial desvinculada da capacidade de inovação. Então, pensar em política industrial hoje, necessariamente, é pensar na inovação. E esses países, esses governos, estão fazendo isso. E aí, meu caro, vocês podem... E eu até comentei no meu Twitter antigo, né, que foi hackeado. Cada vez que vocês tentam explicar de que no Brasil não pode, só fica mais claro o tamanho do seu complexo de vira-lata. Só isso. Eu acho que, em homenagem ao Wallace, por tudo que ele passou, essa serenidade toda, gente, foi como uma bomba de hidrogênio. Vocês sentiram? É bem calminho, assim, faz pouco barulho, mas tipo o mesmo... Isso é o que me deixa mais puto da vida, imitar. É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, e aí, quando falam de Estado de ataque, aí começa a ficar um pouco irritado e perder a razão das coisas. Este é o Wallace que a gente gosta, com essa risada, mais animado. Mas, Wallace, não vai faltar motivo aqui para a gente, né, ficar nervoso e soltar aqui todo o nosso desabafo. Eu queria adicionar um ponto aqui que saiu essa semana muito interessante, que foi o novo índice do desenvolvimento humano, agora adicionado de mais um elemento para captar a pressão planetária. Então, índice que vai agora, além de renda, que era, né, a medida do PIB per capita, que a gente usa normalmente como uma medida de desenvolvimento, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, adiciona todos os desempenhos na área de saúde e educação, e com isso já tem uma mudança drástica, principalmente na posição do Brasil, quando pega apenas o desenvolvimento, né, o tamanho da economia, a gente é a 12ª, 14ª economia. Quando você coloca saúde e educação, a gente vai lá para 84. E agora, quando a gente adiciona as variáveis ambientais, o Brasil subiu 10 posições. O que foi muito interessante na divulgação, bem assim tímida desse índice, é que ele fala muito sobre o desempenho dos países do hemisfério norte. Então, países como a Noruega, que sempre estão em primeiro lugar ali, disputando, né, o que seria o sonho do desenvolvimento econômico, caiu 15 posições, porque os painéis solares dela, né, em geral, são financiados com belíssimas exportações de petróleo para o restante do mundo. Então, o índice capta, né, como eles transmitem o que seria um pouco dessa poluição para os outros países. E os Estados Unidos caiu 57 posições. Então, ele pula ali se eu não me engano, de 16ª para cerca de 64, se eu não me engano, algo assim. E o Brasil, então, nesse ponto, ficou um pouco mais próximo desse índice. A gente sabe que esses índices, eles são problemáticos, sempre tem limitações, mas é interessante porque muda um pouco a forma da gente discutir desenvolvimento. Porque isso coloca, principalmente, vários países na América Latina em posições muito melhores do que eles estavam antes. E como a nova agenda é ambiental, isso então abre outras perspectivas, e eu não estou aqui dizendo que o Brasil é um grande exemplo de proteção ambiental, até porque se a gente vir o que vem sendo feito nos últimos 2 anos, a gente não tem absolutamente nada a comemorar. Mas certamente a publicação, a divulgação desse índice vai reanimar uma série de discussões que a gente vai tendo, inclusive o Bidenomics,
porque uma parte importante desses projetos que o Biden vem fazendo incluem uma redução drástica das emissões de CO2 nos próximos anos, até 2030, na verdade, é uma redução bem acentuada, e isso, obviamente, vai abrir um outro patamar, um outro horizonte para as transformações produtivas que a gente vem discutindo. Então, eu queria agora voltar a palavra para a gente discutir aqui um tema que apareceu essa semana que eu achei bem interessante, que foi exatamente as reações desses economistas ao Bidenomics, para a gente já aquecer aqui para a chegada daqui a pouco do Beluso. E eu queria pedir para o Elias falar um pouquinho e para o Wallace, Paulo também pode entrar quando quiser, mas as experiências da China e da Coreia. Você não precisa me falar, porque eu entro já atropelando. Eu sei, mas eu não queria te deixar se sentindo não citado e não convidado. Obrigado. Mas a gente vê essa discussão do aspecto fiscal aqui no Brasil de uma maneira, parece que é um cinturão, né? Literalmente é uma camisa de força. Se a gente voltar nos anos 80 e 90, a gente tinha até a expressão de camisa de força de ouro, né? Que chegava a utilizar como uma forma do consenso de Washington manter os países ali bem comportadinhos. Nunca imaginei que, né, você pudesse bem usar lembrado. Uma imagem como essa, né, de uma camisa de força como uma base para você angariar reputação econômica internacional. E o Brasil parece que tem esse complexo de camisa de força de ouro. Parece que ele está sempre com medo de desagradar os investidores institucionais, esquecendo que a gente acumulou 350 bilhões de reservas, e hoje o Samuel Pessoa reconheceu isso. Ele reconheceu que a grande contribuição do PT ao Brasil foi criar essas reservas, que hoje protegem, né, sobremaneira o país, inclusive melhora a condição do patrimônio do Estado quando tem desvalorização cambial. Só que mesmo assim, o dogmatismo fiscalista, ele sempre está ali à espreita, esperando um momento para dizer, não, a gente não pode se desenvolver. Então eu queria chamar o Elias, o Wallace e o Paulo para a gente começar essa discussão em torno de como que o Bidenomics pode nos inspirar, né, no sentido, e também junto com as experiências de outros países, a gente começar a ver um futuro diferente. Elias? Acionando o seu microfone, Elias. Pessoal, eu não quero pegar um navio e virar ao contrário, como parece naquele desenho, né? Mas eu lembra que o Elias ele é fã do Biden, é importante lembrar disso, tá? Ele é um dos grandes fãs do Biden. Ele também acha que o Biden é um grande estadista. Que nem o Reagan. Depende, né? O Reagan foi um estadista porque ele marcou um tempo, positivo ou negativamente, mas essa é uma outra discussão. Pessoal, eu sou muito desconfiado ainda. Eu acredito que para os nossos fins desenvolvimentistas, o Biden tomar essas medidas, ou seja, anunciar essas medidas, colocar dinheiro em circulação, elevar salário, fortalecer sindicatos oficialmente falando, ele propagandeia a favor de sindicatos. Para fins de propaganda desenvolvimentista, eu acho espetacular isso. É uma porrada na cara da geral isso aí. Agora, eu ainda sou desconfiado se isso vai acontecer ou não, de fato. Uhum. Esse é o meu problema particular, não é... em matéria de Estados Unidos, eu só acredito vendo pelo seguinte, se ele fizer o que ele está prometendo fazer, ipsis literis, significa uma mudança de formas de funcionamento do capitalismo norte-americano, que nós não víamos, ou seja, é uma mudança no capitalismo, ou seja, vou além, é uma mudança no padrão de acumulação capitalista no mundo, ou seja, não é qualquer coisa isso, né? Ou seja, eu acho que eles podem fazer isso, eles têm as condições institucionais para fazerem isso, agora eu não sei ainda se, do ponto de vista do acúmulo de forças internas, eles serão capazes de fazer isso, né? Com relação aos nossos economistas, pessoal, eu acho que tem que haver um estudo sociológico do que aconteceu no Brasil na década de 90, sabe? Porque é inacreditável que eles conseguem subverter a verdade de tal forma que, sabe? Por exemplo, a questão da China, né? Nós temos que reconhecer que o pensamento neoclássico, eles têm um poder do empírico muito forte, ou seja, é uma coisa muito forte o empírico, né? E eles acabam ganhando corações e mentes por conta dessa ideia de que eles trabalham com os dados, com o empírico, vocês fazem poesia, porque eles herdam aquela noção kantiana de que ciência é matemática e física, o resto não é ciência. Eles são herdeiros dessa tradição filosófica, né? Por exemplo, o caso chinês, eles têm uma resposta na ponta da língua para a gente. Eles pouparam muito.
Aí quando você vai ver os dados de poupança na China, é isso. A China é o país que tem a maior poupança interna, o maior índice de poupança interna do mundo. Não é? Só que aí, até aí, você explicar para uma pessoa que poupança é função da renda, que por sua vez é função do investimento, pessoal, é um trabalho muito grande. Porque o senso comum em torno de que a poupança precede investimento é algo que até nós mesmos muitas vezes falamos em poupança. Eu acho, de forma radical, eu falo, Paulo, que poupança é um termo que tinha que ser até proibido entre nós falarmos uma coisa dessa, porque poupança não serve para nada. Não, eu acho que poupança... É verdade, estou de acordo. Sabe, não serve para nada a poupança, sabe? Não, é uma variável assim que... Não, é que o problema é que individualmente serve para você poupar e tentar sair do buraco. Agora, para estudar macroeconomia e entender economia, é um termo que só atrapalha, porque ele inverte todo o mecanismo de funcionamento econômico, né? Então, ele te impede de entender como a economia funciona. Então, eu estou de acordo com você. Não, e a outra coisa que eu queria trazer para a discussão que envolve o Biden, que é a agenda do Green New Deal, que essa semana me deu o trabalho de estudar. Né? Pessoal, isso é uma brincadeira, porque isso envolve a financiarização da terra, por exemplo, na Amazônia. Ou seja, a agenda do Green New Deal do Biden para o mundo significa transformar a terra, a Amazônia, em um ativo financeiro. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu sei que eu estou na contramão de todo mundo aqui e tal. Eu fiz um post no Twitter esses dias. Green New Deal quem faz é a República Popular da China. De fato, que é a mudança de padrão energético da sua indústria, tentativa de padrão de energético em tudo. Em outras palavras, por exemplo, agora, que uma outra notícia que eu ia trazer agora, ou seja, está aumentando o número de minas inteligentes na China, de carvão, sabe? Isso, por exemplo, fez com que nos últimos 5 anos diminuísse as mortes de trabalhadores em minas de carvão em mais de 1000%, né? Ou seja, eu acho que existem transformações primeiro, o Green New Deal, eu acho que é uma coisa que tem que ser melhor estudado. Do que eu estudei, é isso que o Bolsonaro fez, ofereceu a Amazônia para os caras, para eles fazerem negócio com a Amazônia. Enfim, eu acho que é complicado em tudo isso. Tem interesse, tem a coisa dos interesses do petróleo, né, Elias? Que é uma bela prova para o Biden, porque você levar adiante o Green New Deal é se colocar, de certa forma, contrário aos interesses do petróleo, por exemplo. Porque nos Estados Unidos, então, a gente sabe que eu queria ver eles fazerem o Green New Deal à moda chinesa, entendeu? Essa que é a questão. Porque o Green New Deal que eles estão propondo é financiarização da terra, entendeu? Vamos tomar cuidado com isso. Sabe? O que eles estão propondo enquanto Green New Deal? Democratas e republicanos. Agora, o que os chineses fazem é Green New Deal de fato, que nos interessa estudar, etc, etc. Eu vejo assim, André, não sei se eu atrapalhei alguma coisa, Você nunca atrapalha, Elias. Eu sou apenas desconfiado do que vem dos Ainda Estados bem, Unidos. Graças a Deus, cara, que a gente tem essa voz dissonante aqui para nos alertar, porque, sem dúvida que... Elias, você só tem muito atrapalha... wishful thinking, né? Isso, quem tem religião com fantasias, entendeu? Então você aqui desmonta essa, traz um contraponto inteligente que faz a gente refletir, e eu quero chamar o Wallace Moreira. Hoje ele tá calmo, ele tomou 2 litros de maracujina antes de entrar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu tô com muita raiva, cara, eu fico calado. Porque se eu falar, velho, aí eu fico distante, cara, fico isolado. Porque quando eu tô com raiva, cara, eu saio dando em todo mundo, entendeu? Então, inclusive, não vou falar do Salim Matar hoje. Não, fala. Na verdade, eu te digo... Não, que eu posso tomar um processo hoje. Será que não foi ele, cara? Será que não foi ele que financiou? Porque eu infernizei tanto a vida desse cara. Não foi ele, Wallace. Não fica sugerindo, não vai dar problema. Tô brincando. Não foi ele. Os hackers não sabem o erro que eles cometeram, porque eles alimentam o incrível Hulk. Então isso aí vai te dar uma força, uma potência muito maior do que você já tinha. Então, daqui a pouco o seu Twitter vai estar bem maior. Na verdade, é um erro fazer isso. Quando você vai bater num cara que fica mais forte depois... É um erro, na verdade, você deveria ter deixado ele quieto, né? Então, nesse sentido, eu fiquei até feliz do que aconteceu com você, que você vai voltar mais nervoso ainda. Cara, eu tenho até que aproveitar para agradecer a solidariedade de vocês, né, que foram as primeiras a se manifestarem, e de várias outras pessoas, né, que foram lá no Twitter, várias pessoas que retweetaram, estão divulgando, né, estão falando, várias. Eu não vou citar nome aqui para não ser injusto e esquecer, porque de fato foram várias pessoas, né? Tanto é que eu acho que já tá crescendo já lá o número de seguidores na nova conta e tudo. Então eu agradeço pela generosidade, né, cara? É muito bacana você ver a generosidade das pessoas, né? E principalmente num ambiente, num cenário, né, que a gente fez tanta coisa ruim, cara.
E quando a gente vê pessoas generosas, isso alimenta muito a nossa alma, né? Agora, em relação à questão fiscal, cara, eu tenho uma coisa que me incomoda muito no debate sobre política fiscal no Brasil, é porque é um debate centrado nas despesas, né? Ninguém vê a questão da política fiscal numa perspectiva das receitas. Porque quando você fala assim, olha, vamos ampliar o investimento para alavancar o crescimento, aí vem a mesma falar, mas vai aumentar os gastos. Mas lembrem que quando o governo aumenta os gastos, ele estimula a demanda agregada, promovendo o crescimento para gerar receita. Você vai ter receita futura. A ideia de você alavancar ou promover um processo de intervenção, veja, de intervenção da política pública para alavancar o crescimento é justamente uma perspectiva de melhorar as contas públicas. Se a gente pegar a experiência do período recente dos governos Lula, né, que nós tivemos uma relação PIB-dívida menor, que chegou a 36%, 37%, foi justamente combinando um processo de crescimento econômico com o ajuste fiscal. Foi o crescimento econômico que eu queria? Não. Eu também pensei em um crescimento mais robusto, principalmente com uma conjuntura internacional mais favorável. Mas, claramente, a correlação entre dívida e PIB, ela melhorou por causa do crescimento econômico, acompanhado de um processo de política fiscal que deu para alinhar, né, a dinâmica de crescimento, de crescer o investimento, até que a taxa de investimento como proporção do PIB bateu 20%, quase 21%. Foi o máximo em 20 anos, quando o investimento público foi no máximo, o privado também foi no máximo. Agora estão os dois no mínimo, né? Não é isso? Então, veja, e isso com políticas, nós tivemos, cara, políticas industriais, políticas de inovação, política de valorização de salário mínimo, crescimento econômico, veja, com erros, com acertos, a gente pode discutir tudo isso aqui. Mas, indubitavelmente, cara, a gente tem que pensar a política fiscal numa perspectiva também da receita. E veja, essa semana saiu um relatório do Fundo Monetário Internacional, acho que foi terça-feira pela manhã, dando a receita da retomada do crescimento econômico, aumento do déficit para intervenção das políticas públicas e ampliar a escala de vacinação. É óbvio que ninguém defende déficit ad eterno, ninguém aqui defende déficit ad eterno. Né? Mas pensar numa política fiscal, uma política macroeconômica de acordo com a conjuntura é impensável. Para mim não entra na minha cabeça, cara, tem que ser muito, muito alienado, muito idiota, desculpa, muito idiota, ficar defendendo ajuste fiscal de um país com a taxa de desemprego de 20%, cara, não dá. Você tem pessoas, saiu o estudo da Luísa Nassif, eu esqueci agora, para não ser injusto o nome das outras autoras do trabalho da USP, né? Mostrando o número de pessoas que estão entrando na pobreza, na miséria, na fome, por causa da redução do auxílio, a abrangência do auxílio e o valor do auxílio. Mas, olha, só para deixar o número, são 116 milhões de pessoas, é mais da metade do país. Entendeu? Então, assim, você está colocando milhões de pessoas, esses caras estão falando em ajuste fiscal, preocupado com ajuste fiscal. A gente pode fazer o ajuste fiscal incorporando essas pessoas no consumo, no mercado, estimulando o crescimento econômico. É isso que a gente tem que pensar, entendeu? É pensar que você tem milhões e milhões de pessoas passando fome, cara, enquanto isso as pessoas romantizando usar carvão, cozinhar em fogueira. Fogo a lenha, entendeu, cara? Ignorando que isso é sintomático da gravidade da crise econômica. As pessoas não têm dinheiro para comprar gás. As pessoas estão desempregadas, não têm dinheiro nem para comer. Eu coloquei isso uma vez, a pessoa falou assim, ainda reze para ter o que comer, para poder cozinhar. Ainda tem isso, cara. E os caras ficam falando de política fiscal apenas na dimensão dos cortes, e sempre cortes nos gastos correntes, onde de fato atinge a sociedade. Na pesquisa, quero lembrar aqui a reportagem da USP, que saiu essa semana, mostrando que só 13% das bolsas de pesquisas foram liberadas. Além de tudo, veja, no momento que nós estamos discutindo uma nova fronteira tecnológica, um novo avanço, onde o mundo está preocupado. Tem uma coisa hoje que saiu na notícia nos jornais da Coreia, o governo coreano criou uma comissão de vários técnicos para pensar em estratégias para avançar na indústria de semicondutores, porque eles estão vendo a gravidade que você não avançar mais ainda na capacidade de oferta interna. Os caras criaram uma comissão, meu caro, com todas as grandes empresas chaibôs, com representantes de universidades, pesquisadores, para pensar uma estratégia de acelerar o processo de internalização de fabricação de semicondutores. E a gente está falando de um país
que já tem empresas fabricantes de semicondutores, a Hynix e a Samsung. Os caras estão querendo ampliar, porque a indústria automobilística está reduzindo o seu nível de atividade por causa da falta de insumos. E aí você pega uma seara de economistas no Brasil que encontra espaço na grande imprensa para reproduzir e arrotar isso. E engraçado é que essas pessoas nunca são questionadas na grande imprensa. E aí, isso é racionalidade. Quando a gente defende, não pode se pensar assim, vamos pensar então no ajuste fiscal de acordo com o crescimento da receita. Pensar em estimular a demanda agregada, fazer obras públicas, investir e estimular o investimento para retomar o crescimento do emprego e aí sim aumentar a arrecadação e fazer os seus ajustes, cara. É isso. Por que ninguém discute? Por que esses caras ignoram a discussão em torno do ajuste fiscal através do aumento da receita? É surreal isso. Né? Eu sugiro muito a leitura do Hyman Minsky, já que não querem ler o Keynes, leiam o Hyman Minsky, que fala isso muito bem, estabilizando a economia instável. Aliás, Wallace, quando você olha o resultado fiscal brasileiro, você vê que a partir de 2015 as receitas públicas elas despencam, né? Primeiro que teve um equívoco, eu acho, da Dilma de desonerar, mas você vê que a grande contribuição para o déficit brasileiro foi uma implosão de receitas tributárias, né? Quando a economia brasileira implodiu, a arrecadação de impostos também desapareceu, porque as empresas quebraram, ninguém paga imposto, ou as que sobreviveram estão protelando, ficam pedalando o imposto, né? E bem lembrado, quer dizer, a gente esquece, né, que o que na verdade traz riqueza é a ampliação das vendas, da receita, não é o corte de custo. Como diz um amigo meu, corte de custo não é agenda para nada. Se o futuro da sua empresa depende de corte de custo, provavelmente ela vai quebrar, né? Porque a prosperidade depende da ampliação de vendas e de receitas. A mesma coisa se aplica para o Estado, né? O Estado que arrecada mais, ele tem mais força, inclusive, para ser superavitário, né? Todo mundo critica Lula e Dilma, na era Lula e Dilma, o governo foi superavitário, com superávit primário de 3%, 4% ao ano durante uma década, imaginem, né? Cara, deixa eu só falar uma paulada. E numa paulada, a Dilma ela cortou 40% do gasto público numa paulada. Quando, por exemplo, quando se corta 1 ou 2% do gasto público, já é uma coisa grande, apesar do número ser pequeno, né? A proporção é grande. Ela cortou 40% numa paulada só. Do investimento público. Investimento público. Cara, por que não cresceu? Já que reduziu o Estado, reduziu o investimento, por que não teve um resultado positivo isso, né? Estamos esperando desde 2014, estamos esperando. O argumento é sempre o mesmo. Você mantém um ajuste e a responsabilidade com as contas públicas, porque você altera as expectativas dos agentes. Beleza, aí não, porque veja, vamos mensurar o impacto que o ajuste fiscal está gerando na atividade econômica. Eu corto os gastos, contraio a atividade econômica, e aí você vai acelerar o agravamento das contas públicas, porque você está reduzindo a receita. As pessoas não raciocinam isso, cara? Ignoram essa realidade? Meus queridos, está tudo muito bom, mas agora é hora de a gente recebê-lo, o nosso grande mestre Luiz Gonzaga Beluso, mas, claro, antes dele entrar, eu não podia deixar de prestigiar o nosso querido Subaculino, que fez aquela fantástica vinheta para a gente. Então, a gente vai passá-la e, na sequência, nosso professor já vai estar com a gente. Querido professor Beluso, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Xangai. Bem, todos, Wallace, Elias, tudo bom, professor? Paulo Gala. Tudo bom. Vocês estão se abeberando nas lições do domingo, com as matérias do Marcos Mendes. É alimentação de qualidade. Olha,
o negócio está difícil, porque depois do Marcos Mendes, ainda tivemos o nosso Samuel Pessoa fazendo continhas. Vocês viram as continhas? Eu vi as continhas. Pois é. As continhas para fazer o cálculo da taxa neutra. Isso. Não, a taxa de juros neutros. É uma herança vixeliana, né? É uma herança vixeliana que foi se desdobrando e acabou o Keynes usando isso no Treatise on Money, mas depois ele abandonou rapidamente, né? Mas continuou no... Eu estava vendo o Wallace falar, e é isso mesmo, os supostos que eles têm nos modelos deles são todos supostos que trabalham porque a taxa neutra é uma taxa de equilíbrio, taxa de expansão em equilíbrio, né? Essa ideia do equilíbrio não sai da cabeça deles. E isso é uma impropriedade para uma economia que é instável. O outro já não explicou? O outro explicou. Né? A economia é instável, faz parte da estrutura da economia, a estabilidade. Ela está por dentro da estrutura. Então, se você trabalha sempre com a ideia de equilíbrio, você vai fazer sempre achar, olha, para recuperar o equilíbrio precisa cortar gasto, e aí a coisa flui, né? Então, Beluso, hoje o dia foi emocionante para você, não necessariamente emoções positivas e edificantes, mas teve fortes emoções, hein? Sim, mas eu li coisas muito interessantes. Então vai, refresca um pouco para a gente aqui. Se vocês quiserem, tem bons artigos, tem uma revista... Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Tem uma revista francesa chamada Alternative, eu não sei, eu não gosto de falar negócio de francês, porque eu fui educado em francês, então, mas isso é do tempo do onça, né? Pouca gente... Vocês não têm culpa, porque o sistema educacional puniu vocês. A gente estudava primeiro francês e depois inglês. Mas, se vocês quiserem, eu faço até... Eu estou prometendo, faz tempo, o Paulo, posso mandar para vocês todos, um texto que eu traduzi no Google, né? Mas corrigindo assim rapidamente, dá para entender perfeitamente. São muito bons, porque as histórias da política monetária e fiscal francesa no pós-guerra são espetaculares. Porque isso estava articulado com o planejamento. Aliás, diga-se que essa revista Alternativa Econômica publicou uma série só sobre a recuperação ou a volta do planejamento. E muito bom, porque... Mas isso é recente agora, já pensando no Bidenomics, em todos os últimos episódios. Posso mandar? Porque eu acho que é uma discussão... Pode. Interessante. A gente disponibiliza aqui. É essa discussão que a gente está tentando fazer aqui, inclusive, Beluso, porque lá no Manhattan Connection eles só discutem questões outras, né, que não nos interessam. Aqui a gente está tentando discutir o que acontece na vida real, né, no mundo e tudo mais. Bem, é bom ter um pouco de senso de realidade, né? Faz bem. Exato. Mas o debate lá na França está muito avançado, e essa série que eles publicaram, inclusive, viu, Elias, tem uma matéria de uma moça sobre a China muito interessante, falando do planejamento chinês, etc. Né? Porra! Não, mas tem muita gente que está assim como você e eu em menor escala, né? Nós estamos interessados nisso, e eu acho que é uma discussão muito importante, porque, na verdade, eu considero isso um avanço na forma institucional de organização da economia. Né? Claro que tem sempre gente dizendo, olha, vai ter uma crise financeira na China. Eles não estão entendendo nada de como os chineses administram esse negócio da dívida, das relações de propriedade, né? Então, eles ficam futucando. Mas esse artigo da francesa vale a pena, porque é muito... Se o senhor puder mandar para a gente depois, eu tenho muito interesse nisso. Não, eu vou mandar. Eu vou fazer o seguinte, eu prometo a vocês, sim, por respeito aos meus colegas mais jovens, né? Eu traduzo...
Nós somos discípulos aqui, Beluso. Respeita aos discípulos. Nada de discípulos, são meus colegas mais jovens. Eu vou traduzir no Google, fica direitinho, eu dou uma olhada espanada para tirar, e aí eu mando para vocês, porque eu sei que ler uma outra língua que você não maneja é chato, né? Então eu mando... Mas, Beluso, como é que você... Assim, a gente está aqui conversando, porque a gente é aprendiz de feiticeiro aqui, né? Então a gente estava falando do Bidenomics e da volta dessas ideias, né? Eu até brinquei que o Biden, num certo sentido, ele ressuscitou o Keynes, ele botou o quadro do Roosevelt no Salão Oval, né? Ele está fazendo tudo isso daí para correr atrás do prejuízo da China, que está, né, praticamente ultrapassando os Estados Unidos, né? Mas seria legal ouvir de você, assim, porque, assim, é até meio engraçado, né, você, né, assistir isso agora, né, depois de tudo que aconteceu nos 80, nos 90, de consenso de Washington, de neoliberalismo e de toda essa pataquada, e agora a gente tem que olhar para ninguém mais, ninguém menos do que os Estados Unidos pedindo desculpa para todo mundo, falar, olha, isso que a gente fez foi um puta erro, o neoliberalismo destruiu os Estados Unidos, Wall Street avançou, não produziu tecnologia, porra nenhuma, e agora estamos aqui, nós americanos, honrando, né, o Hamilton, honrando o Roosevelt, para ver se dá tempo ainda da gente não apanhar da Ásia, né? Enfim, mas eu queria te ouvir disso, né? Porque é até meio cansativo, né? E chato você falar, puta, né? Puta merda, né? Agora, né? De novo, né? Mas como é que você vê tudo isso? Eu começo respondendo com Galileu Galilei. E por se move. As coisas se movem. E o capitalismo também se move pelas suas estruturas sociais e políticas, né? O que você está vendo agora é o seguinte, é claro que dentro do Partido Democrata, que o Partido Democrata, nos anos 90, foi o protagonista da desregulamentação financeira. Eles deram o último pontapé naquilo que sobrava da regulação. É verdade, foi a era Clinton, né? O Citibank Act, lá, tudo isso. Isso. Então, isso foi o Clinton, né? Que é amigo do nosso Fernando Henrique, não espanta, né? Clinton, amigo do Fernando Henrique. O Fernando Henrique citava muito Clinton. Então o fato é que, se você olhar toda a literatura, por exemplo, sobre distribuição de renda, desigualdade, participação dos salários, dos rendimentos dos 90% da repartição, etc., todos os dados, até o Lawrence Summers escreveu um artigo surpreendente, dizendo que a evolução dos salários desde os anos 80 foi muito reduzida, né? O crescimento dos salários, ele atribuiu isso à perda de ação dos sindicatos, o que ele tem razão, em boa medida, e o que o Biden está querendo resolver também é restabelecer o poder dos sindicatos. É claro que isso vai ser feito numa instância, uma coisa é você fazer lá atrás, quando você tinha aquela massa de trabalhadores nas fábricas, né? Depois isso sobreviveu à Segunda Guerra e foi para adiante, no chamado Fordismo, né? Por que chama Fordismo? As pessoas perguntam. Chama Fordismo porque o tal de Henry Ford uma vez deu uma declaração que queria que os salários dos trabalhadores deles fossem suficientes para comprar os carros que ele produzia. Aí virou a expressão Fordismo. Ele tinha uma certa noção do que era a demanda efetiva, né? Claro. Não é isso, Ola? Você tinha uma certa noção. Tinha. É que aqui no Brasil eles brincam, né? Que o empresário que pede o corte de salários esquece que o trabalhador dele é o cliente dele, né? Exatamente isso que você está falando. Né? O tal de Karl Marx, que o Elias gosta, aliás, todos vocês acho que gostam, ele tem um trecho nos Grundrisse que ele... Menos o Paulo. Não, mas eu já estou sob o efeito do raio jaburizador, né? O Paulo é o seguinte, esse sujeito é o maior teórico monetário entre todos. É inacreditável. Eu achava que era o Keynes, mas já que você está dizendo isso, professor, não sou eu que vou duvidar, então vamos com o Marx. O Beluso falou isso, já pulou a audiência aqui, o pessoal já chegou em massa, Beluso. Continua falando que o Marx é o melhor teórico monetário que cresce. É que o Keynes copiou dele, na verdade, vamos falar a verdade. Não, o Keynes não adverte. Já que nós estamos numa conversa agradável, eu vou poder fazer divagações aqui.
O Keynes adverte nos trabalhos preparatórios que ele vai partir da Pregnant Observation of Karl Marx, né? Então, ele vai partir do DM dele, onde ele formulou a teoria da demanda efetiva, né? É impressionante, o Keynes é uma figura admirável, porque ele é capaz de rever as ideias dele. Ele não tem apego, ele procura entender as coisas, então ele vai mudando as formas de compreensão. É mesmo, se você olhar o Marx na sua evolução também, quando ele vem lá de trás, etc., né? Quando ele é, sobretudo, um filósofo social, né? Nos manuscritos econômicos filosóficos, ele suou sangue para escrever o Capital. Não foi assim, não. Ele escreveu vários textos preparatórios, a contribuição à crítica, depois os Grundrisse, etc. Todo pensador que, na verdade, dá uma contribuição é capaz de rever suas próprias ideias, de aprofundar, de duvidar do que está falando, né? Eu estava vendo o Wallace falar e vou dizer uma coisa, esses caras não duvidam de nada, eles escrevem com uma certeza assim, absoluta. O que os inclui na lista daquilo que o Carlo Cipolla, vocês sabem quem é o Carlo Cipolla, um historiador maravilhoso, né? Tem textos sobre pré-revolução industrial, depois da revolução industrial, eu uso muito o Carlo Cipolla. Ele escreveu um livro que é um tratado sobre a estupidez. É um livro que é um best-seller, esse livro. Se vocês procurarem, vocês vão achar. E ele, na verdade, trabalha com 3 tipos de idiotice, né? E ele diz, olha, isso aí não poupa ninguém. Vai então ele faz um trabalho desde dos trabalhadores, assim, no nível mais inferior, até professores universitários. Mas eu estou desconfiando que a incidência dos professores universitários cresceu muito. O alcance, né? Disseminou demais. Disseminou porque eles não duvidam de nada. Eles pegam, e na verdade, o mundo inteiro, vamos reconhecer, isso vai demorar para chegar, por exemplo, à mídia brasileira, mas isso está desmoronando. Está desmoronando. Quer dizer, as pessoas mais... E o nosso amigo Marcos Mendes citou vários economistas, ele citou aquela velharia que está lá tentando defender minimamente esse paradigma. Você olha o Danny Roderick, você olha o próprio Stiglitz, você olha... Krugman, então, eu estou lendo um livro dele que vale a pena, que é Argumentando com os Zumbis. Você já leu ele? Economia zumbi. Vocês devem ler. Porque ele é... Ideias velhas que continuam comendo o seu cérebro, né? Ele fala. Muito bom isso, né? Exatamente. Arguing with Zombies. Muito bom. E ele ali detona, né, vários colegas, porque ele é de detonar mesmo, né? Ele não... Você sabe que eu tive um debate... Ele não escolhe as palavras, não. Ele fez uma transição, né? Aliás, aquele livro dele, A Globalização e Seus Malefícios, é a transição. Acho que representa bem a transição dele, né? Isso, exatamente, Wallace. Não, ali é do Stiglitz. Esse é o do Stiglitz. Do Krugman. Mas o Krugman escreveu um sobre a globalização em que ele estava ainda naquela etapa mais ISLM que ele tinha ali, né? Que o keynesianismo dele era meio assim... Meio McDonald's. Precário, McDonald's, isso. Meio hermético. E tem um artigo de um historiador e economista americano que é muito bom, chama-se Adam Tooze. Adam Tooze, eu recomendo que vocês... Professor de história, né? Professor de história. Aí quando traz a história fica bom. Tem um livro sobre economia política do fascismo. E tem um bom livro sobre a crise, e escreveu um que o último artigo dele chama-se o Gatekeeper. The Gatekeeper. O Gatekeeper era o Krugman, e ele vai mostrando a transformação do Krugman. Interessante, vale a pena ler, The Gatekeeper. Vocês acharam, vocês acham na internet, né? Mas o Krugman sofreu uma transformação, hoje ele está assim, o keynesiano raiz mesmo, né?